Sou formada em segurança do trabalho, né. Tô tendo a oportunidade de passar por esse processo seletivo aqui com vocês, e aí eu tô muito grata por estar, né, tendo essa inicialmente. Eh, Como eu falei, o tema é um tema muito importante, né. São essas 4 questões que eu trouxe aqui para vocês, tá. Então primeiro é entender o que é um mapa de risco, né, então eu preciso, que vocês entendam o que é um mapa de risco. Segundo, qual a ANR que fala do mapa de risco, então o que que a legislação ela traz como conhecimento aí, para a gente poder debater com o nosso, empregador, né, demonstrar que esse mapa, ele é importante para os funcionários, então a gente tem tudo isso através da legislação, né, fica mais fácil a gente trabalhar quando a legislação está do nosso lado, né. O terceiro, para que serve o mapa de risco, né? Qual que é o intuito, o objetivo desse mapa de risco nas empresas e como se faz o mapa de risco. Então eu separei nessas 4 abordagens aqui que a gente vai ver nos próximos slides aí que está na apresentação. Nesse próximo slide eu trouxe, várias sinalizações, como vocês podem ver aqui, nessas imagens, a gente tem sinalização de trânsito, a gente tem sinalização de orientação no nosso dia a dia, né, o que é um banheiro feminino, o que é um banheiro masculino, né, e orientações da vivência de quem já teve essa oportunidade de trabalhar numa empresa, né, e aí já conseguiu ter essa abordagem de entender o que é uma placa de sinalização, né, uma placa de rota de fuga, de extintor de incêndio, e assim sucessivamente. Por que que essa sinalização existe? Ela existe com o intuito de trazer informação, né, e não só informação para as pessoas que estão naquele ambiente, mas informação para todas as pessoas envolvidas na sociedade. Então a sinalização ela tem um fator muito importante, né, ela orienta, ela regulamenta, ela informa, né, ela restringe alguma situação. Então são regras existentes aí no setor para que a gente consiga trabalhar de uma forma harmoniosa, né. Então, isso está no nosso dia a dia, né. Você quando está dirigindo o carro, você vê uma placa ali, você quando está trabalhando, você inconscientemente consegue visualizar se tiver um impedimento de uma passagem. Então, essa sinalização ela vai ficar no ambiente de trabalho, né, e ela tem como, medida, ela tem como objetivo, assim, né, se falar, de orientar as pessoas que estão naquele ambiente, né, dos perigos ali existentes, né, e gerar um cuidado maior com a saúde das pessoas que estão ali naquele processo, né. Então o objetivo é alertar os funcionários, né, e todo o público em geral, né, porque uma empresa ela recebe visitantes, ela recebe fornecedores, né, além dos próprios colaboradores ali que estão no dia a dia, para que eles conheçam esses efeitos nocivos, tá. Então, o mapa de risco ele tem uma importância enorme, né, ele tem uma importância enorme dentro da instituição. E ele serve com esse intuito de orientar sobre os riscos, né. Então, se eu vejo um mapa de risco ali, eu consigo, identificar que naquela área eu preciso usar um equipamento de proteção. Chiavenato, ele fala, assim, que a higiene do trabalho está relacionada com a condição ambiental de trabalho que asseguram a saúde física, mental e a condição do bem-estar das pessoas. Então, o que que ele quis dizer? Ele quis dizer que a empresa ela tem que assegurar aquela qualidade de vida, ela tem que ser referência para que os trabalhadores, eles não adoeçam no setor, né, eles não acidentem, eles não venham a contrair uma doença ali naquele setor. Então, é importantíssimo que o mapa de risco ele aconteça, e o mais importante ainda, que ele aconteça de forma clara, né, que ele aconteça de forma que seja objetivo, que ele aconteça de forma que ele seja preciso,
para que qualquer pessoa no ambiente, né, pessoas operacionais ou pessoas da parte tática, né, e a direção da empresa consiga identificar aquele risco no setor, né. Então, quando ele acontece dessa maneira, tem uma eficácia enorme, né, dentro dos setores aí, e ele é muito importante, tá. Seguindo, dando seguimento, a gente traz as normas, né, a legislação. Por que que o mapa de risco ele existe, né? Como que ele iniciou, como que ele foi introduzido. Então, o mapa de risco, ele surgiu com a ANR, né? E aí ele surgiu em 1992, quando houve uma atualização da NR9, né? E aí trouxe a obrigatoriedade de que os empregadores deveriam realizar um mapa de risco nas suas instituições. E aí, essa obrigatoriedade trouxe alguns parâmetros ali na NR9, né, que era a antiga NR que falava dos riscos no ambiente de trabalho, e aí trouxe essa obrigatoriedade, né. Cabe ao empregador, né, realizar ali no seu ambiente de trabalho a introdução do mapa de risco ali, né. Então, com essa obrigatoriedade, as empresas começaram a fazer com que essa representação gráfica acontecesse aí no setor, né. Então, foi uma explosão, porque antes os funcionários não tinham muito conhecimento sobre saúde e segurança do trabalho, e essa norma ela fez esse divisor, né, ela fez com que a empresa ela não só introduzisse o mapa de risco, como também conscientizasse, né, mais com treinamentos, capacitações, os funcionários daquele setor, né. Então foi um marco muito importante, trouxe uma importância muito grande essa introdução e essa obrigatoriedade do mapa de risco. Só que, o que aconteceu? Em 2022, a gente teve uma remodelação das normas, né. As normas, elas haviam passado por um período de estabilidade, né, e aí a gente teve uma mudança no governo que também decidiu mudar essas normas. E aí a gente teve a introdução da portaria do Ministério do Trabalho e Emprego, número 422, que estabeleceu que os mapas de riscos deveriam ser, que os mapas de risco não deveriam ser mais obrigatórios. Porém, ainda caberia à CIPA identificar os riscos no ambiente de trabalho, e aí o mapa de risco passaria a ser uma opção, né, para cumprir o requisito, possibilitando outras ferramentas para analisar os riscos no ambiente de trabalho. Então, o que que aconteceu? Aconteceu que a norma ela veio e ela tirou essa obrigatoriedade, mas ela falou assim: "Vocês precisam ainda identificar os riscos do ambiente de trabalho, e vocês podem fazer isso de várias maneiras, né, com várias outras ferramentas que vocês acharem importante". Então, deixou de ser um padrão e passou a ter uma liberdade maior do empregador, e, né, juntamente com a CIPA, de fazer um mapa de risco um pouco mais modelado, um pouco mais, com uma legenda mais clara, né, e aí deixou de ser aquele padrão que eram todos os mapas de risco, né. Hoje você consegue trabalhar de uma forma melhor esse mapa de risco, né, essa identificação desses riscos no ambiente de trabalho. Então essa norma, ela tirou aquela obrigatoriedade de como ser o mapa de risco, mas instituiu que a empresa, juntamente com a CIPA, deveria demonstrar os riscos para os funcionários, mas eu acho que ficou um pouco claro a importância do mapa de risco, mas, didaticamente, a gente tem 3 fatores que é muito importantes, que são preservar a integridade, né, de todos ali presentes, né, prevenir acidentes e prevenir doenças do trabalho. Então, se eu sei o risco que eu estou no setor, eu tenho cuidado para evitar acidentes. Se eu sei que aquele risco tem um potencial de causar um dano, se eu não utilizar o EPI, eu vou utilizar, né. E se eu não conheço aquela área, o mapa de risco me fornece essas informações, né. Então, a importância dele
é grandiosa, isso são os básicos, né, os objetivos básicos do mapa de risco. Se a gente tivesse tempo, a gente poderia trabalhar muito mais objetivos do levantamento dos riscos, primeiro no setor, né? Posteriormente, a gente faz uma visita nos setores, verifica aqueles riscos, né? Um documento muito importante que tem que andar em conjunto com o mapa de risco é o PGR, né? O PGR, ele já tem esse levantamento dos riscos, então, quando a gente vai introduzir, a gente já consegue introduzir de uma forma mais clara, porque a gente já tem esses riscos expostos ali no documento, né? Mas e se a gente não tivesse, né? Se a gente não tivesse que fazer essa documentação, né? E como que ele é levado em conta? Ele é levado em conta os agentes que são capazes de causar alguma acidente ou uma lesão ou uma doença para o colaborador, e é a graduação desse risco, se esse risco é de intensidade leve, moderada ou elevado. O que significa risco leve? Risco leve, ele significa que é aquele risco que tem um percentual mínimo. Ele existe no setor, mas ele é muito irrisório, né? Ele é muito insignificante para causar alguma doença ou causar um acidente para aquele colaborador. O risco moderado. O risco moderado, ele já tem uma classificação média, né? Se você ficar numa área com exposição, com determinadas horas, sem equipamento de proteção individual, né? Ele já vai gerar um dano ali para o colaborador. E o risco elevado? O risco elevado é aquele agente que tem capacidade, né, de causar um dano ali muito grave para o colaborador, para as pessoas que estão envolvidas ali, né? E como que é exposto isso no gráfico, né? É exposto através de círculos, né? Como vocês podem notar através da apresentação aí, a gente consegue fazer isso através de graduação de círculo, né? O círculo de menor intensidade, ele é um risco leve, o de forma mediana é um risco, né, médio ali, e o risco de maior, né, ele tem um grau de risco elevado ali no setor, né. E aí a gente viu a graduação, então a gente agora vai ver os agentes, né. O que seriam os agentes? Os agentes são aqueles agentes existentes no setor que são capazes de causar o adoecimento do meu colaborador. Então, ele é dividido em cores e classificação de acordo com os riscos ambientais, né? Essa classificação, ela é feita através de risco físico, que é da cor verde, risco químico, que é da cor vermelha, risco biológico, que é da cor marrom, risco ergonômico, que é da cor amarela, e risco de acidentes, que é da cor azul. Vocês visualizaram que a gente tem um círculo aqui, né, de acordo com o grau, e a gente tem 3 cores, né. Por que que esse círculo, ele ficou com essas 3 cores? Porque a gente não precisa, se a gente tem 3 agentes causadores naquele ambiente, a gente não precisa colocar 3 círculos, né, vai ficar muito poluído o nosso mapa de risco. Então a gente coloca somente um e faz a separação, a repartição daquele círculo de acordo com o grau de risco. Aqui no nosso exemplo, todos os agentes tinham a mesma graduação de risco, então ficou mais fácil da gente limitar em somente um círculo 3 agentes que tinham o mesmo grau de risco ali, o mesmo grau de intensidade de gerar um acidente, gerar uma situação, uma doença para o nosso empregado, o nosso empregado, né? Então, a gente pode fazer dessa maneira. No nosso próximo slides aqui, eu deixei um pouco mais claro como que são os agentes, né, os agentes ambientais que podem estar presentes no nosso meio ambiente, no nosso ambiente de trabalho. Então, são eles, eu vou falar alguns: riscos físicos, calor intenso, frio intenso, radiação ionizante e não ionizante, os riscos químicos, poeiras, névoas, vapores, gases, os riscos biológicos, protozoários, bacilos,
bactérias, né? Os riscos ergonômicos, movimento repetitivo, muitas horas em uma mesma postura, né? Ritmo intenso de trabalho, né? E os riscos de acidentes, que são animais peçonhentos, eletricidade, iluminação deficitária, né? Que podem causar ali um acidente no setor, né? Esses agentes. A norma, ela fala que o responsável agora são os membros da CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, né? Identificar os riscos no processo de trabalho, né? E elaborar um mapa de risco com a participação, né? Dos trabalhadores, né? Com assessoria do Serviço Especializado de Saúde e Medicina do Trabalho, quando houver na instituição, né? A gente sabe que algumas empresas, elas precisam constituir CIPA, mas elas não têm ali a representação do SESMIT, né? Então, quando houver, o SESMIT é um parceiro muito importante nessa parte para a formalização desses documentos, né? O SESMIT, ele colabora com a CIPA, né, fornecendo informações e números possíveis, né, para a elaboração do mapa de risco, igualmente com as informações do PGR. Então, como eu falei anteriormente, o PGR ele tem um papel muito importante, porque ele já tem a descrição dos riscos ali no setor, né? Então, pegar essas informações e identificar no mapa de risco, né, é muito mais fácil, né, numa empresa que já tem essa conscientização do PGR aí. Então, aí depois que a gente teve essas informações, que a gente identificou o risco, que a gente já estipulou como que a gente vai introduzir esses mapas de risco, né, nesse documento, o que que a gente faz? A gente imprime esse documento, né, e divulga eles nos locais aí o local de trabalho, né, fazem visitas ali muito esporadicamente, então, para ele identificar aquele potencial no seu setor, é estipulado ali naquela área, aquele mapa de risco para ficar mais fácil, né. E aí, um ponto importante é que, como a gente falou, né, o mapa de risco, ele teve essa modificação, e aí a gente pode fazer um treinamento, a gente precisa fazer uma conscientização desse mapa de risco, né, para que o funcionário, ele entenda mesmo a significância ali daquele mapa de risco, né, que ele não fique só de um quadro exposto na parede, mas que ele tenha essa efetividade aí nessa conscientização profissional. Então, esse é o intuito atualmente, né, o intuito com a norma, para que o funcionário ele entenda essa importância, né. Então, se fixa ele nesses locais aí para ficar mais fácil. Aqui eu tenho um exemplo para vocês de um mapa de risco bem simples, né, de uma área em que a pessoa ela pode pegar tanto a planta, né, daquele estabelecimento ou fazer um desenho, né, daquela área ali e identificar, como falei anteriormente, o grau de risco com o agente causador. Aqui nesse exemplo, para finalizar, eu queria deixar essa mensagem, né? Uma pessoa inteligente resolve um problema, mas um sábio o previne, né? É uma frase que traz muita referência, né, nós que trabalhamos com uma segurança, eu falo que a gente, sempre tenta prevenir antes de remediar, né, aquela frase antiga da nossa mãe, é o que a gente carrega todos os dias como tec-segurança do trabalho. A gente sempre tenta prevenir qualquer tipo de acidente, qualquer tipo de incidente, né, e qualquer tipo de doença que pode gerar para o trabalhador. Esse é o nosso intuito, esse é o nosso trabalho, né, de todos os dias. E essa frase, ela define muito isso, né, que a gente seja mais sábio, né, para prevenir mais no ambiente de trabalho, tá? Eu sempre agradeço pela oportunidade, agradeço por estar aqui nesse momento, né, de estar apresentando esse conhecimento, esse, né, pequeno conhecimento para vocês e obrigada mesmo, eu estou muito grata por essa oportunidade, tá? Para finalizar, eu deixo aqui a bibliografia da onde eu retirei, né, esse conteúdo aqui, para poder apresentar para vocês, tá? Estou muito grata pela oportunidade mesmo, muito feliz por essa oportunidade. Bom, obrigada.